Canal Rastros do Medo. História: O Segredo da Pedra Negra. Nossa jornada começa em Manaus, uma cidade vibrante, mas que guarda em suas entranhas ecos de um passado misterioso. É para lá que vamos, mas não para os pontos turísticos. Vamos para as profundezas de um lugar esquecido, um lugar que muitos preferem nem mesmo sussurrar o nome: o antigo presídio de Urubucoari. Dizem que o Urubucoari não era um presídio comum. Construído na beira de um afluente esquecido do Rio Negro, ele foi erguido sobre um solo que os povos indígenas da região, os Sateré-Maué, sempre consideraram sagrado. Eles alertavam sobre uma força antiga adormecida ali, uma energia que não devia ser perturbada. Mas como a cobiça e o progresso muitas vezes cegam, os avisos foram ignorados. A chegada do agente Elias Nossa História se desenrola no final dos anos 70. O presídio, já antigo e quase caindo aos pedaços, era palco de lendas urbanas macabras. Prisioneiros desapareciam sem deixar rastro. Guardas relataram visões perturbadoras e um frio inexplicável parecia permear cada cela, mesmo no calor sufocante da floresta amazônica. É nesse cenário que o agente federal Elias Tabatinga é enviado. Elias era um homem cético, um veterano da polícia com anos de experiência em casos complexos e sem fé em superstições. Sua missão era investigar uma série de mortes inexplicáveis e o inexplicável fechamento do presídio. Oficialmente, foi por falta de verba. Extraoficialmente, corria o boato de que algo mais sinistro estava acontecendo. Ao chegar, Elias é recebido pelo diretor do presídio, um homem pálido e com olheiras profundas, chamado Guilherme Solimões. Guilherme parecia um fantasma. Sua voz era um sussurro rouco, e seus olhos, antes cheios de vida, agora carregavam um peso imenso. Ele tenta dissuadir Elias da investigação, alegando que o lugar era apenas velho e perigoso. Mas Elias percebe que há um medo genuíno, quase um terror, por trás das palavras de Guilherme. Os relatos sombrios, Elias começa a coletar depoimentos dos poucos guardas que ainda restavam, e o que ele ouve faz seu ceticismo balançar. O guarda, Jurupari, um homem corpulento, mas visivelmente abalado, contou sobre sons estranhos vindos das celas vazias à noite. Era como se o próprio prédio estivesse chorando Elias, ele murmurou, com os olhos fixos em um ponto distante. E depois, o frio, um frio que te congela a alma, não importa o quanto o sol esteja queimando lá fora. Outro guarda, Igapó, um jovem recém-chegado que pedia transferência a todo custo, descreveu sombras que se moviam pelos corredores, mesmo sem ninguém por perto. Parecia que as paredes respiravam, doutor, ele disse, as mãos tremendo. E eu juro que ouvi sussurros chamando meu nome, vindo de dentro das celas mais profundas. O mais perturbador, porém, foi o relato de uma enfermeira, a senhora Juma, que trabalhou ali por anos antes do fechamento. Ela falava de uma doença misteriosa que acometia os prisioneiros e alguns guardas. Pesadelos vívidos que os levavam à loucura, visões de figuras disformes e, por fim, um definhamento rápido que culminava em morte sem causa aparente. Era como se algo sugasse a vida deles, Elias. Ela confidenciou, os olhos cheios de lágrimas. E sempre, sempre depois de uma noite de terror, encontrávamos uma pequena pedra negra na palma da mão da vítima. A lenda da Pedra Negra. Tal Pedra Negra. Esse era um detalhe que todos mencionavam. Elias decide investigar. Ele vai até a cela onde o último prisioneiro havia morrido, um homem violento chamado Cayman, que, segundo os relatos, havia se transformado em uma figura aterrorizada nos seus últimos dias. A cela estava vazia, fria, e um cheiro de mofo e desespero pairava no ar. No canto, quase escondida, ele encontra uma pequena pedra escura, de um preto tão profundo que parecia absorver a luz.
Elias a pega. Ela é fria, estranhamente fria para o clima da região, e uma sensação incômoda percorre sua mão. Enquanto ele examinava a pedra, Guilherme Solimões surge na porta da cela, seu rosto ainda mais pálido. Ele vê a pedra na mão de Elias e um terror genuíno cruza seu olhar. Não toque nela, Elias. Ele sussurra, a voz embargada. É a pedra da agonia, como os antigos chamavam. A lenda diz que ela é um pedaço do próprio sofrimento dos que foram enterrados sob este solo. Guilherme, então, revela a verdade que o atormentava. Ele contou a Elias a lenda da Pedra Negra, transmitida pelos poucos Sateré Maué que ainda viviam perto dali. Milênios atrás, aquele local era um cemitério sagrado, onde os guerreiros mais temidos e os xamãs mais poderosos eram sepultados, com rituais complexos para garantir que seus espíritos repousassem em paz. No centro do cemitério existia um monólito, uma enorme rocha negra que supostamente guardava a essência de todos os espíritos ali contidos. Quando o presídio foi construído, a rocha foi dinamitada e seus fragmentos se espalharam. Os Sateré Maué alertaram que a quebra do monólito havia libertado uma energia antiga e malévola, um tipo de fome espiritual que se alimentaria do sofrimento e da agonia dos vivos. As pedras negras, como a que Elias segurava, eram pequenos fragmentos dessa rocha original, que agiam como condutores para essa energia. Horror. Revelado à medida que a noite caía sobre Urubucoari, as histórias de Guilherme se tornavam cada vez mais sombrias. Ele confessou que a doença dos prisioneiros não era uma doença física, mas sim uma possessão lenta. Os espíritos ancestrais, perturbados em seu descanso e agora alimentados pela agonia e desespero que permeavam as celas, estavam reivindicando as almas dos vivos. As pedras negras eram o selo, a marca que os espíritos deixavam em suas vítimas, os guardas e prisioneiros que desapareciam. Eles não fugiram. Segundo Guilherme, eles foram levados, consumidos completamente pela força que habitava o presídio, seus corpos transformados em puro sofrimento para alimentar a entidade. E o mais aterrorizante, a entidade estava crescendo, ficando mais forte a cada alma que consumia, e agora estava se aproximando dele, de Elias. A escuridão. Ameaça enquanto Guilherme falava, o ar na cela de Cayman ficou denso, pesado. Elias sentiu um frio gélido percorrer sua espinha, muito mais intenso do que antes. As sombras nos cantos da cela pareciam se aprofundar, se mover. Ele olhou para a pedra negra em sua mão e sentiu um formigamento, uma vibração sutil, quase um pulso. De repente, um som arrastado, como correntes sendo arrastadas pelo chão de pedra, ecoou do corredor. Elias e Guilherme congelaram. O som se aproximava. Guilherme, em puro terror, começou a chorar. Eles estão vindo, Elias. Eles sentiram você, sentiram a pedra. Elias, apesar de seu ceticismo, sentiu o suor frio escorrer pelas costas. O som das correntes parou bem do lado de fora da cela. Um silêncio ensurdecedor preencheu o espaço, seguido por um sussurro gutural que parecia vir de todos os lados e de lugar nenhum. Você trouxe a agonia. A porta da cela rangeu, abrindo-se lentamente. A escuridão do corredor parecia sugar a pouca luz que vinha da lâmpada da cela. Nenhuma figura podia ser vista, mas a sensação de uma presença imensa, antiga e malévola era palpável. A pedra negra na mão de Elias começou a vibrar mais forte, quase queimando. A fuga e o legado do medo. Elias sabia que não podia ficar ali. Ele pegou Guilherme pelo braço e, ignorando o medo que paralisava o homem, correu. Correu pelos corredores úmidos e escuros, o som das correntes arrastadas ecoando atrás deles, cada vez mais perto. O ar se enchia de gemidos abafados
e sussurros que pareciam vir de cada parede, de cada rachadura no concreto. A pedra negra em sua mão parecia pulsante, vibrando com a energia macabra do lugar. Eles alcançaram a saída do presídio, a luz fraca da madrugada quebrando o horizonte. Elias e Guilherme correram sem olhar para trás, aterrorizados, até a viatura de Elias. A imagem do presídio, agora banhado pela luz pálida da manhã, parecia ainda mais opressora, como um predador à espreita. Elias nunca mais foi o mesmo. Ele entregou a Pedra Negra a um grupo de estudiosos de folclore amazônico que a selaram em um cofre especial, longe de qualquer contato humano. O presídio de Urubuquari foi oficialmente abandonado, mas as lendas persistem. Dizem que em noites de lua nova, os choros e sussurros ainda podem ser ouvidos vindos de suas paredes e que, ocasionalmente, pequenas pedras negras são encontradas nas margens do afluente, como um aviso, um lembrete do que jaz adormecido, esperando a próxima vítima. E você, que acompanhou essa história arrepiante, o que faria se encontrasse uma dessas pedras negras? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber a sua teoria. Se essa história te prendeu do início ao fim e te deixou com um arrepio na espinha, não se esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer e a trazer mais histórias como essa para vocês. E é claro, se você ainda não faz parte da nossa comunidade de corajosos, inscreva-se no canal Rastros do Medo e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. E para não deixar o medo ir embora, temos um outro vídeo imperdível te esperando. Ele está aparecendo aí na sua tela agora mesmo. É só clicar e continuar essa jornada pelos rastros do medo. Até a próxima!